Olá, seja muito bem-vinda a mais um devocional aqui do dia 5/1/2026, com o tema Recomeçar é voltar ao primeiro amor. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. O versículo base, capítulo 2 e no verso 4, que diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quantas pessoas já abandonaram o primeiro amor? Vamos ver aqui na reflexão de hoje. Diz assim: há um tipo de recomeço que não começa do lado de fora, mas dentro. Às vezes, o que precisamos não é de uma nova fase, e sim de um retorno. Voltar ao lugar onde o coração ardia por Deus. O primeiro amor não é uma fase emocional da fé. É um estado de entrega, sensibilidade, paixão que nos lembra para quem vivemos. Com o tempo, as pressões, as rotinas, as dores podem se tornar mecânicos. Oramos sem presença, lemos a Bíblia sem profundidade, servimos sem ardor, o coração vai se acostumando com Deus, quando ele nunca deveria se tornar algo comum para nós. O chamado de Jesus à igreja de Éfeso não foi uma acusação, mas um convite. Ele estava dizendo: volte, eu sinto a sua falta. É um convite de Deus que não se afasta quando você esfria, mas que te chama de volta para perto. Recomeçar espiritualmente é reacender aquilo que foi abafado pelas preocupações. Isso não exige uma grande mudança, mas um pequeno retorno. Voltar a conversar com Deus com sinceridade. Voltar a abrir a Bíblia com sede. Voltar a expressar amor e não apenas cumprir rotinas. Voltar a dizer: Senhor, aqui está o meu coração. O primeiro amor não é um tempo que passou, é um lugar ao qual sempre podemos retornar. Então, nós vimos aqui esta reflexão sobre o primeiro amor, sobre voltar ao primeiro amor. Recomeçar, muitas vezes de dentro para fora. É necessário voltar também ao primeiro amor. Muitos já abandonaram o primeiro amor, como está escrito aqui nesse versículo em Apocalipse. A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E nós estamos vivendo esse tempo. Muitas pessoas já abandonaram até mesmo a sua fé, mas hoje o convite de Jesus é para que voltamos ao primeiro amor. Se você se sente assim, de repente você era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, você servia a Deus, você tinha uma intimidade com Deus, orava, tinha tempo de qualidade com Ele, lia a Bíblia, tinha sede pela palavra, e hoje você encontra assim, você se esfriou, perdeu a vontade de orar, até mesmo de falar com Deus. Com a correria do dia a dia, com os problemas, você foi se afastando aos poucos de Deus. Porque às vezes, com a correria do dia a dia, com a rotina que temos, vai se afastando aos poucos de Deus. Você passa sem orar, passa sem ler a palavra, isso você vai se acostumando sem a oração. E o nosso espiritual, ele vai ficando enfraquecido, porque nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra. E hoje o convite é: volte ao primeiro amor. Se você, de repente, você já serviu a Deus e hoje você encontra afastado, eu quero convidar você para que você volte. É tempo de recomeço. E hoje o Senhor, Ele te chama para que você possa voltar novamente. Voltar ao primeiro amor, porque Ele tem saudade de quando você buscava Ele. O Senhor, Ele nos chama para um tempo novo, para viver um recomeço, um tempo novo na presença dEle. Hoje o Senhor, Ele está te chamando. Então volte ao primeiro amor. Esse é o devocional de hoje. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.